iniciando mais um estudo do canal Casa da Acolhida. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever nesse canal, marcando para que todas as vezes que for gerado um novo vídeo você possa receber também. Você possa ser avisado pelo YouTube. Hoje iremos tratar do capítulo 8 do livro Pensamento e Vida. Para você que já nos acompanha, segue a leitura e o estudo. Para você que está chegando pela primeira vez, esse projeto tem como objetivo fazer uma breve leitura do texto e uma pequena explanação, tentando extrair o máximo do conteúdo que o Emmanuel nos trouxe. O livro é o Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Convido a todos que estão chegando para que possamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, convocando, pedindo-os que possam nos auxiliar no entendimento desta maravilhosa obra que nos veio a iluminar os nossos caminhos, iluminar a nossa jornada nessa terra, fazendo com que possamos levar esperança, viver esse momento com serenidade, com sabedoria, buscando acima de tudo compreender tudo o que nos rodeia e fazer dessa oportunidade terrena a melhor possível. Faremos a leitura, serei o mais breve possível para tentar extrair o máximo do texto. Capítulo 8, Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que reconhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e de alguma sorte podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum a alma entra em ressonância com as correntes mentais, em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, de nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os, de imediato como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se em nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações e condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se, dentro de algumas horas, no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando,
A força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas, ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Muito bem. Texto pouco longo, mas com a profundidade muito maior do que ele, né? Vem trazer para a gente o tema associação. E ele vem falar, a princípio, traz a associação que existe dessa interação atômica, aonde o átomo se assimilaria a esse sistema solar no qual nós podemos enxergar, sendo o seu núcleo esse Sol, esse centro, e os elétrons que vibram ao seu redor, os orbes que ali estão naquela sintonia de gravitação, mantendo-se estáveis pela atração eletromagnética. Da mesma forma, nós temos no plano maior o sistema solar, os vários sóis que nós vemos à noite, quando olhamos as estrelinhas brilhando, né? Ali nós temos ali vários sóis trazendo a longas distâncias o seu brilho, carregando ao seu redor através dessa mesma sintonia, dessa mesma assimilação, associação, os planetas em harmonia, mantendo esses planetas em equilíbrio, sem que eles se encostem uns aos outros, sem que eles se agridam, mantendo aquela velocidade constante, cada um, né, ao redor do Sol girando, onde nós temos aí os períodos, os ciclos para cada planeta. Uns mais longos, outros mais curtos, né? Para o nosso é considerado por 365 dias. O ciclo anual, que é essa volta que nós damos ao redor do Sol. E aí nós temos um outro ponto interessante que ele começa a trazer para a nossa vivência. Se nós somos esses átomos em plena vibração e associação, e o próprio, ele traz Demócrito, né, que foi um sábio grego, que assimila o átomo como se fosse uma formação, um grupamento enorme de pombos à cata de comidas, né? Nós vamos ver isso nas grandes praças, onde as pessoas jogam ali milho, aquele monte de pombo se agrupa para poder comer. Da mesma forma seria esses átomos ali em plena vibração, unidos uns aos outros. E essa assimilação de sintonia, nós vamos começar a perceber que existem entre nós também, é o que o Emmanuel vai dizer, que nós entramos em plena ressonância com vários pensamentos e sentimentos de outras pessoas. Nós temos aí uma palestra do Haroldo, não me recordo agora o nome, que é muito interessante, onde ele diz que nós podemos estar sintonizando no momento que estamos fazendo a caridade com alguém que está fazendo a caridade no Japão. Quantos médicos, quantos enfermeiros nesse período agora da pandemia não estão se assimilando em sintonia nessa tarefa de salvar vidas, de levar esperança, de levar acolhimento, de levar socorro nos hospitais e enfermarias. Então esse trabalho todo, essas inspirações que vão sendo equalizadas em todos os hospitais onde há grande sofrimento, onde há um período de grande coragem, de grande esperança, onde há um período de grande restabelecimento da espiritualidade para com as pessoas que estão encarnadas. Então são desencarnados influenciando encarnados, assim como encarnados estão influenciando desencarnados. Isso tudo está relacionado com a associação. E aí o Emmanuel fala pra gente, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas. E elas que estão na mesma faixa de nossa sintonia, de nossa simpatia. E dessa forma nós vamos atraindo e repelindo pensamentos. Mas ele traz algo interessante, que nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. É tão bacana esse olhar, porque nós começamos a ver o quão é importante o trabalho que nós temos que fazer dentro de nós mesmos a partir de agora. Esse chamado que vem sendo dado, não de hoje, mas de tantos tempos, né? Onde a espiritualidade nos inspira a não perder tempo com coisas fúteis,
essa paralisação que o planeta nos fez através de um vírus, né, tão pequeno, microscópico, que vem trazer para nós o maior ensinamento do amor à vida, a vida que para muitos foi esquecida, na fútil imaginação de que ela terminaria aqui, e nós vemos a necessidade de que ela se expanda, de que ela continue, de que ela não finalize, aonde uma gripe se transforma em algo torturante, né? Aonde nós estamos aí ansiosos pela cura através da vacina, o tratamento que talvez não seja a cura, mas que seja um tratamento que vá reduzir os impactos que o vírus vem trazer. Então, o trabalho que a espiritualidade vem nos mostrar desde sempre, mas agora com esse período, vem nos chamar, é para que busquemos o bem. O Emmanuel finaliza falando que incessantemente o bem, procurando o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude nós refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. E ele traz o contrário, se eu não fizer isso, ele fala, se eu não fizer isso, se eu me preocupar com a vida alheia, se eu me preocupar com o mal que o outro faz, com as atitudes de outro que estão em desacordo com o que eu tenho de conhecimento, a partir daquele momento eu estou entrando em sintonia com aquela pessoa e estarei trazendo aquilo para dentro de mim e em determinado momento eu posso exprimir, ser a vivência daquilo que eu falei. Então, quando eu atiro o dedo apontando, você faz isso assim, assim, eu não posso me esquecer que existem 3 dedinhos que apontam para mim, que me lembram o potencial que eu tenho também de errar. E lembrando que nós temos que respeitar, que nós temos que aceitar as opiniões, os pontos de vista, os hábitos, os preconceitos de outras pessoas. Isso se chama respeito, isso quem nos traz é o Bezerra de Menezes, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 1. Quem tiver oportunidade, leia essa obra também, que é maravilhosa. E ele vai nos dizer que quando nós respeitamos as pessoas, o seu ponto de vista, a sua opinião, os seus hábitos, os preconceitos, nós conseguimos, de uma certa forma, nos libertar de tudo aquilo que me tornaria igual àquela pessoa, que me amarraria a essa pessoa. E o que o Emmanuel vem dizer é isso, ele fala, com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara de mal no outro, fazendo pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte, exprimindo, refazendo, né? Ele inicia falando nesse texto que o espelho de nossa mente reflete de imediato, absorvendo aquilo ali para dentro do nosso corpo. É como se eu tomasse uma taça de veneno. Diariamente, quando eu me preocupo com a vida alheia, com os defeitos do próximo, com aquilo que não é de interesse, de bom para a humanidade. Então o chamado nesse momento é que, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Esse potencial que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então nós temos que buscar esse bom exemplo. É importante entender que nós não estamos aqui para sermos perfeitos, para sermos as melhores pessoas. Sejamos nós mesmos, olhando frente a frente com o espelho, tentando entender dentro de nós o que precisa ser melhorado, mas essa melhora não é destruindo quem somos, é reconhecendo em nós aquilo que nós trazemos de fora para agradar as pessoas. Porque nós não precisamos viver dessa forma, nós temos de viver da forma que nós estaremos aqui, não para agradar ninguém, mas para ser útil, para ser presente com Deus, para sermos viventes, sendo quem somos, sermos verdadeiros seres humanos. Então saibamos aproveitar o momento, saibamos aproveitar a oportunidade que a vida nos concede, porque essa associação, ela está presente em nossas vidas, seja através da mídia que nós assistimos, seja através das relações que nós buscamos. Estejamos cientes de que o momento nos chama, nos pede
que olhemos para dentro, que olhemos para nossas atitudes, para quem nós realmente somos e que sejamos verdadeiros, primeiro conosco mesmo, para que a nossa expressão externa seja a melhor possível. Um forte abraço a todos. Nos acompanhem, nos sigam. Semanalmente estamos trazendo mais um texto sobre essa abençoada obra. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.